4.694. Esse, pessoal, é o número de medidas protetivas de urgência que foram solicitadas por mulheres paraibanas só nos primeiros 4 meses desse ano. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, e esse número pode não refletir a quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica aqui na Paraíba, simplesmente porque muitas delas não conseguem denunciar os agressores, seja por medo, por vergonha, e acabam sofrendo sozinhas, caladas. E exatamente para fazer ecoar a voz dessas mulheres e chamar a atenção de toda a sociedade para esse mal que está presente em diversas casas do nosso estado, às vezes perto da gente, na nossa família, a cantora paraibana Poliana Rezende lançou nos últimos dias um trabalho autoral intitulado Não Vou Mais Engolir o Choro. A letra da música é muito forte e o clipe fala por si. Olha só. Forte, né? E importante. Pessoas que têm como usar a voz em prol de tantas outras que estão silenciadas. A repórter Glaucia Araújo está ao lado de Poliana para falar um pouco mais sobre esse trabalho, da importância desse momento, né? De lutar contra a violência e para que as mulheres consigam sair do silêncio dessa situação. Glaucinha, vamos lá. Pois é, Bruno, esse tema a gente tem que apresentar, debater sempre, porque para você ter uma ideia, 4.694 medidas protetivas foram pedidas só do início do ano até agora no estado da Paraíba. Isso assusta muito. Nos 3 primeiros meses deste ano, 20 mulheres foram assassinadas aqui no estado da Paraíba também. Esse número é 20% menor do que o do ano passado, quando no mesmo período foram assassinadas 25 mulheres. Mas é um número ainda muito grande, é um número que a gente sabe que as vítimas, elas convivem com o agressor dentro de casa, por isso esse alerta é tão importante. A gente está aqui com a Poliana, já está aqui ao nosso lado. Bom dia, Poliana. Como foi viver todo esse clipe? Eu quero começar falando dessa experiência sua, porque você vive essa realidade no clipe. Como foi esse sentimento? Bom dia, minha gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foi uma experiência única. Vivemos momentos muito emocionantes no set, assim, emocionante mesmo, de chegar às lágrimas, né? Tinha uma outra mulher, o Enia Barros, comigo, que foi maquiadora, então momentos que a gente chorou, se emocionou. Mas, assim, por também termos as nossas marcas também, né? Como a maioria das mulheres, e assim... foi um momento muito de muita expressividade, assim, de trazer a força feminina, a força de cada uma da gente para esse trabalho. Foi um momento assim especial e muito, muito emocionante. E compor essa música, como foi que começou esse trabalho? Eu compus essa música em 2019, né? O pessoal normalmente me conhece trabalhando com samba, e aí eu fiz essa composição que ela traz esse rock no meio para casar com o samba, que ainda tem o samba na música. Mas essa música foi composta em 2019 para um curta-metragem que ainda não foi ao ar, e justamente que fala sobre essa violência contra a mulher, essa violência doméstica, né? E aí foi um momento assim que foi a primeira vez que eu tratei desse tema. Foi difícil, fiz umas pesquisas, ouvi algumas músicas, mas consegui realizar
esse trabalho aí que está para vocês. E durante essas pesquisas você conseguiu encontrar mulheres que vivem esse drama? Consegui umas estatísticas, umas matérias. E assim, por mais que o tema esteja acontecendo, né? Mas quando a gente para olhar para ele chega a ser uma coisa assustadora, né? Recentemente, todos os dias, a gente abre no próprio Instagram, nos portais, todos os dias eles noticiam algum fato de que uma mulher foi morta, foi espancada. E isso é uma coisa que não era mais para a gente estar noticiando esse tipo de assunto. Já era para haver uma consciência social muito mais forte em relação a isso. Isso é uma coisa mínima. Mas é perceptível assim, que está muito... Parece que é uma coisa assim que está, sabe, cada dia mais presente. Eu gostaria que não tivesse. Debater esse tema sempre é necessário. Extremamente necessário. E assim, não só debater dentro de casa, né? Os pais com os filhos, as mães com os filhos, com as filhas, para que essa próxima geração, nas escolas, né? É um lugar super importante de debate as escolas, porque se dentro da casa a pessoa vive com o agressor, a mulher vive com o agressor, provavelmente esse tema não vai ser debatido, né? Vai ser vivido. Então, nas escolas devem ser abordados esse tema com todas as idades, para que a escola seja um canal de que as crianças possam conversar e ter assistência e cheguem aos devidos órgãos para tomar as providências, né? O Estado deve ter esse cuidado. É uma função, né, do Estado de acolher mesmo esse tema e debater e levar isso profundamente, porque não dá mais. Imagina a pessoa viver assim. Poliana, a gente vai dar uma paradinha só para que a gente veja aí a entrevista, a fala do diretor do clipe, para depois a gente voltar com esse assunto aqui. É um trabalho que enche os olhos da gente, tecnicamente, e do conceito ainda mais. A locação do filme de Poliana, do clipe de Poliana, foi em Arapuca, perto de Tambaba. A gente escolheu aquela locação ali, com aquelas rochas ali, porque dava uma sensação de isolamento, de deserto, e uma sensação ao mesmo tempo de clausura, com aquelas paredes, com aqueles paredões ao redor. Parte do clipe é como se fosse um curta-metragem. A gente usa o som ambiente, a sensação do silêncio e dela tentando desamarrar daquelas cordas e correntes. Normalmente no clipe se faz cortes e aí vai diminuindo essa sensação. E ali, quando você ficar preso no clipe, você não chama atenção para nenhuma outra coisa, nenhum corte de edição. Ela tá ali, tem uma personagem amarrada, daqui a pouco a gente descobre que é a cantora, a artista que está amarrada, e daqui a pouco ela canta a música, ela se liberta geral e canta a música. Isso é um impacto muito grande, a performance dela, como que ela olha para a câmera. Por fim, tem a sensação de descanso dela, de alívio, e aí ela se liberta de tudo. Agora a gente volta aqui para falar com a Poliana. Poliana, você espera que essa sua música, ela sirva de um encorajamento para essas mulheres? Qualquer estímulo, né? A música também não deixa de ser esse estímulo, essa contribuição que seja de colaboração, né? Para que seja tocado na coragem de conversar com alguém, de denunciar, de pedir um socorro. Qualquer meio que leve a essa mulher que sofre agressão sair dessa relação abusiva antes que seja tarde demais, tá valendo. E que a música colabore, que o clipe colabore com essas pessoas que precisam, que carecem, porque deve ser uma situação assim extremamente difícil. A pessoa pedir socorro e não conseguir, querer pedir o socorro e não conseguir, né? Sentir-se assim, amordaçada, não conseguir. E que quem esteja por perto, que conviva com essas mulheres, se perceber algo estranho, um comportamento estranho, fiquem atentos, né? Porque às vezes a pessoa não consegue pedir socorro. Então fiquem atentos, observem e procurem essas pessoas, insistam, de maneira que vocês possam receber, acolher essas pessoas, essas mulheres, para que elas possam sair
desse lugar de violência e serem resgatadas. Muitas querem serem resgatadas, precisam ser resgatadas. Querem não, precisam ser resgatadas. E às vezes não tem força nem para isso, né, para gritar. E aí, Poliana, para a gente encerrar, eu peço que você, por favor, cante um pouquinho para a gente, tá bom? Os ecos dos meus ancestrais, somados à minha voz, jamais serão silenciados. A minha fala tem poder, a minha voz diz sobre mim e muito mais. E serão sempre capazes de revirar o mundo. Não vou mais engolir o choro, não espere de mim silêncio. Não ache sem você eu morro, não pense que de você dependo. A liberdade é minha sina, minha raiz, meu vendaval. Meu sexo é foda, eu não tô morta. Sou tudo isso e muito mais. Sou sexo forte, eu sou o meu norte. Sou tudo isso e muito mais. Pois é, a mulher, isso tudo e muito mais, não merece de jeito nenhum estar sofrendo aí nas garras de homens que pensam que são donas delas. Então, com isso, a gente encerra aqui. Poliana, obrigada, viu? E parabéns pela letra. Obrigada, gente. Um beijo em todo mundo. Se cuidem, pelo amor de Deus. E não deixem de denunciar e peçam socorro. E observem as mulheres, ajudem elas, que precisam ser resgatadas desses agressores. É isso, Bruno, volto contigo. Valeu, Glaucia, muito obrigado. A Poliana também, ao violonista. Que música incrível, que recado importante, né? A gente fez questão de ouvir bastante toda a história da música e deixar que ela pudesse executar a música, falar sobre as impressões, porque esse assunto precisa ser discutido sempre. Sempre. E não julgue uma mulher que não denuncia, porque só Deus sabe e ela, às vezes só Deus e ela sabem o que é que se passa, por que motivos ela não denuncia, porque não pode denunciar. Se é medo, se é vergonha, não julgue, mas se puder, ajude. Porque muitas vezes essas mulheres não conseguem sequer pedir socorro. Ajude. Vamos embora para as novidades.